Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes deixo para a sua meditação que nos diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 43, a partir do versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Palavra de Deus através do profeta messiânico Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo, e que trouxe, mais profecias acerca do Messias. Alguns céticos dizem até que Isaías foi escrito depois de Jesus, dadas as informações tão precisas acerca da vida de Jesus, né? Isso é extraordinário porque só confirma que o nosso Deus é o que está no passado, no presente e no futuro. E em relação a Israel, esta profecia a respeito de uma nação que Deus havia formado a partir do chamamento de Abraão, para que a partir dele fosse iniciada um povo, uma nação. E daí Abraão, Isaque, Jacó, de Jacó, os seus filhos, que dão nome às tribos de Israel. 430 anos eles permanecem no Egito, depois são, pelo poder de Deus, libertos da escravidão, peregrinam 40 anos no deserto, até que por fim Josué lidera a conquista da terra prometida. E dali o povo se estabelece, cada tribo no seu termo, na sua terra. E depois da morte de Josué, você não tem mais uma liderança, e é por isso que o livro de Juízes vai trazer uma triste história do povo de Israel, que é espiritualmente, né, eles entram num estágio de afastamento de Deus. E por um espaço de pelo menos 300 anos, o povo foi regido pelos juízes que Deus levantou, porque cada vez que o povo estava cada vez mais afastado da lei do Senhor, e diz que cada um seguia conforme achava o que era melhor aos seus próprios olhos. E aí, quando vinha muito aperto, o povo clamava, e Deus começou a levantar juízes que orientasse, que liderasse, que pelejasse pelo povo: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Elon, Abdon, enfim. E por fim ele levanta Samuel, que era profeta, sacerdote e também como juiz daquele povo. Depois Deus levantou Saul, que transgrediu. Deus unge a Davi como um rei. Após a morte de Davi, Salomão assume. Após a morte de Salomão, a nação é dividida, reino do norte e reino do sul, com Roboão e Jeroboão, e aí uma sucessão de problemas, de declínio espiritual, de cativeiro, né? O reino do norte primeiro pelos assírios, depois o cativeiro babilônico, e o povo é disperso, espalhado pela face da terra. Após 70 anos eles voltam da Babilônia, tentam se reerguer, reconstruir o templo, mas agora estão debaixo, mais à frente, debaixo do Império Romano, pelo qual veio Jesus. E daí para frente é uma história de muito sofrimento deste povo que foi pulverizado sobre a face da terra, foi soprado da sua terra, de forma que os árabes tomam conta daquela terra, e a gente só tem a história, só conta Israel como nação a partir de 1948. Então foram processos dolorosos,
de muita perda, de muita dor, de muito sofrimento, do afastamento da sua terra, de não ter mais um templo, de não ter mais aquela unidade na sua terra que fora dada por Deus, desde Abraão fora prometida por Deus. Essa é a história, um resumo do resumo do resumo da história de Israel, em que inclusive hoje está em conflito, né? Tentando entrar aí no processo de paz, enfim. Mas a gente sabe pelas escrituras que daqui para frente sempre foi, sempre será assim, esta luta do povo de Jacó, de Israel. Agora, o que é impressionante, o que é interessante, que este é o povo de Deus, né? Como nação, como povo eleito. Claro que hoje é a igreja do Senhor Jesus, mas a nação de Israel, mesmo sendo o povo de Deus, que Deus chamou lá desde Abraão, que formou uma grande nação, mas eles passaram e passam por percalços, por momentos tão difíceis como já citei aqui, de perseguição, o antissemitismo. Isso ficou tão evidente, né, na Segunda Guerra Mundial, onde pelo menos 6 milhões de judeus foram exterminados em câmaras de gás, em trabalhos forçados, pela fome, enfim, uma coisa terrível na história humana e envolvendo a história do povo judeu. Agora veja o que é que Deus diz aqui através do profeta. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aqui a referência não é a pessoa, mas a nação. Não temas, porque eu te remi, eu te trouxe para mim, eu te comprei, eu te adquiri e chamei pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, Israel passa a ser por Deus considerada sua propriedade, povo de Deus. E o versículo 2 ele diz: quando passares pelas águas estarei contigo. Primeira coisa que a gente observa, e aplicando esse texto para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, primeira coisa que a gente tem que pensar é: Deus não nos faz pular etapas. Vou repetir: Deus não nos faz pular etapas até chegar no processo onde Ele quer que a gente chegue. Presta bem no que diz o versículo: quando passares pelas águas. Deus não está dizendo que vai secar ou que vai fazer uma ponte sobre as águas. O que Deus está dizendo para a nação e o que Deus está dizendo para nós, aplicando isso para nossa vida, é: você vai ter que passar pelas águas. Agora, se você estiver comigo, se você estiver do meu lado, se você me obedecer, você vai passar pelas águas e eu vou estar contigo. Você vai passar pelos rios e você não vai morrer afogado, eles não te submergirão. Mas nunca, jamais Deus vai dizer assim: eu vou tirar o rio, eu vou tirar as águas para você passar. Você vai ter que enfrentar, e de alguma forma Deus vai fazer com que você passe, mas é necessário passar. Quando Moisés liderou a saída do Egito, Deus fez eles passarem pelas águas. Ele abriu o Mar Vermelho, mas eles tiveram que passar. Noutra feita, Josué lidera o povo a Jericó e eles passam o Rio Jordão, mas eles tiveram que passar. Eles passaram. E há momentos, queridos, que Deus não abre as águas. Há momentos que Deus nos chama para, se tiver fé, andar por sobre as águas. Há momentos que Deus nos convida a atravessar a nado. Mas você e eu temos que passar, não existe a possibilidade de não passar. A Bíblia diz que Ele não poupou nem a seu próprio filho.
E o próprio Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, vai dizer que foi do agrado de Deus moê-lo, ferindo. E isso não é uma referência a Israel, isso é uma referência a Jesus. Qualquer tentativa de dizer que esta passagem é uma referência a Israel é um engano, porque Israel não leva sobre si os nossos pecados. Quem levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades espirituais, foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O servo sofredor ali é Jesus. E Paulo vai dizer que Deus não poupou o seu próprio filho, fazendo-o enfermar, fazendo-o sofrer, fazendo-o padecer, fazendo-o enfrentar a cruz, o escárnio. Isso poderia. É o meu filho, então não vai sofrer dor. Ele passou. E no Getsemane ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Era que Jesus chegasse à cruz. Era que Jesus passasse por todo o processo sem saltar nenhum deles, sem pular nenhum degrau, sem pular nenhuma etapa. E isso se aplica à minha vida e à sua vida. Se tem que passar pelas águas, meu irmão, minha irmã, a gente vai ter que passar. Vai vir medo. A gente vai olhar para as águas e vai se assustar, como fez Pedro quando disse: se é o Senhor, permite eu ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro andou sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro andou. E ele só afunda porque ele temeu. Mas aquele que está conosco e nos chama, mesmo sabendo das nossas falhas, mesmo sabendo que às vezes nos falta fé, não vai deixar a gente morrer afogado. Quando ele viu que Pedro deu alguns passos em sua direção, chegou próximo dele, mas olhou para o vento, olhou para a tempestade, para as ondas e temeu, e quando ele temeu foi cortado o milagre. Que coisa impressionante. Ele começa a submergir, ele começa a afundar, e Jesus estende as mãos e pega Pedro e o leva para o barco. Então, se for para passar pelas águas, quais as águas que você está atravessando hoje? Qual o processo na sua vida que você está se sentindo sufocado, dizendo: Senhor, será que eu vou morrer afogado aqui? Mas a promessa de Deus, não só para Israel, mas para mim e para você, é: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Jonas teve que enfrentar as águas, claro que por sua desobediência, mas era plano de Deus, era propósito de Deus que ele chegasse a Nínive. E as águas não mataram Jonas. Deus proveu um monstro marinho, um animal marinho, um grande peixe, o engoliu. Deus providenciou oxigênio para ele durante aqueles 3 dias, mas ele não morre no ventre do peixe. Ele não morre nas profundas águas. Eu quero te dizer neste momento, nesta manhã, ou neste momento que você está assistindo a esta mensagem, a este vídeo, de que Deus está passando com você, de que você não está sozinho, mesmo as ondas se levantando, mesmo o vento sendo forte, mesmo a tempestade, como Paulo, Lucas escrevendo sobre a viagem de Paulo, dizendo: havia dias que a gente não sabia o que era noite e dia, porque era uma tempestade densa, muito poderosa. Mas o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse: nenhuma vida se perderá. Estou contigo nas águas. Estou contigo nesse navio. E se o navio se perder, eu estou contigo lá nas águas. Você vai chegar. Você vai atravessar e vai chegar na ilha. Você vai chegar em Malta. E meu nome vai ser glorificado lá também. Nem a serpente, nem o seu veneno, nem nada vai subsistir a presença de Deus em nossas vidas. Tá passando pelas águas?
o Senhor é contigo. Você não morrerá afogado. Quando passares pelo fogo, o fogo é mais difícil, né? Fogo é mais complicado. Mas aí você já lembrou de 3 homens, Misael, Ananias e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abidênego, que também foram levados cativos para a Babilônia, que não se prostraram diante da estátua e que foram encaminhados para aquela fornalha 7 vezes mais aquecida. Até os guardas que foram levar morreram. Eles foram colocados ali naquela fornalha e o texto é fogo ardente. Eram muitos graus, temperatura insuportável. Mas olha a promessa aqui de pé. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. E o que mudou, qual foi falando de fogo, qual foi o combustível então que fizeram esses rapazes se permanecerem firmes? Se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Mas se não, fica sabendo tu, ó rei. Olha, ele está falando com Nabucodonosor, meu amigo. Não é qualquer um. Fica sabendo tu, ó rei. Se Deus quiser nos livrar, que nos livre. Se não, morreremos, mas não nos prostraremos diante da estátua que fizeste. Propósito. E é esse propósito que os leva à fornalha, mas Deus já havia prometido: estarei com você no fogo também, não é só nas águas. E lançaram aqueles três homens nas águas, no fogo, e Nabucodonosor olha, não sei se ele tinha algum alento de aumento, mas ele diz assim: eu mandei colocar 3, Sadraque, Mesaque e Abidênego, mas eu estou contemplando um 4º homem, e este é semelhante a filho dos deuses, e vejo que eles passeiam, que o fogo não os molesta, que não acontece absolutamente nada. Era para esses homens estar em cinza, mas que coisa impressionante, colocaram 3 e tem 4 e ninguém está queimado, e diz assim: manda tirar. E diz que quando eles saíram daquela fornalha, nem as suas vestes, nem os seus chapéus, não havia cheiro de fumaça, não havia cheiro de fogo, não havia nada. Estavam naquele redoma, protegidos, guardados, debaixo desta promessa que diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Guarda esta palavra no seu coração nesta manhã, que o Senhor está passando contigo nessas águas, que o Senhor está passando contigo neste fogo, que pode ser a enfermidade no corpo, pode ser enfermidade na alma, pode ser um desemprego, um abandono, pode ser o que você já chamou pelo nome neste momento, dizendo: as densas águas é tal coisa. Este fogo que eu estou atravessando é isso, é no meu casamento, é com os meus filhos. Mas como é bom a gente ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou contigo nas águas, estou contigo no fogo, e eu permito e quero que você passe. Eu não vou criar atalhos, eu não vou criar pontes, eu não vou mandar chuva para apagar o fogo. O meu nome será glorificado nas águas, o meu nome será glorificado dentro da fornalha de fogo ardente, o meu nome é glorificado dentro da cova dos leões. E Deus nos permite passar no deserto, na escassez, mas o mais importante é saber que Deus está conosco. Este Deus de Jacó, que é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Se estás passando pelas águas, o Senhor é contigo, elas não te afogarão. Se estás passando pelo fogo, ele não te queimará, a chama não arderá em ti, você não vai sentir nenhum calor, porque o Senhor está contigo
para te ajudar e para te livrar, em nome de Jesus. Santo, eterno e poderoso Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, pela tua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos, porque o Senhor nos permite passar pelas águas desta vida. O Senhor permite nos passar pelo fogo desta vida. Mas que bom que o Senhor não nos abandona. O Senhor atravessa os rios e os mares conosco. Se as águas não se abrirem, o Senhor nos faz passar por cima. Se nós não passarmos por cima, o Senhor nos ajuda a atravessar a nado, mas chegaremos do outro lado. Te louvamos porque mesmo dentro da fornalha, Tu estás nos protegendo, nos livrando, nos guardando. Continua conosco, nos ajudando. Continua conosco, nos dando força. Continua conosco, nos animando nesta jornada e sabendo que o final da história será melhor do que o começo. Abençoa cada lar, cada família que nos acompanha. No nome santo de Jesus, é o que nós humildemente te pedimos e pela fé agradecemos. Amém.